Estamos de volta conhecendo o Engenho Martiniano. Ele possui um conjunto arquitetônico colonial de 1872. Atualmente, o engenho produz cachaça de alambique e está localizado em uma belíssima reserva ecológica com Mata Atlântica no clima frio da região serrana do Brejo. O engenho, né, ele foi fundado em 1892 e originalmente essa região toda, na região da zona da mata, dos brejos de altitude, dos estados da Paraíba e Pernambuco eram muito tradicionais na produção de açúcar, mascavo e rapadura, né? E a cachaça era um subproduto dessa produção. E desde então ele funcionou durante muitos anos e eu adquiri essa propriedade em 2005. Ela estava decadente, estava assim meio que abandonada. Aí eu restaurei o casario, o engenho e resolvemos produzir cachaça e passamos a engarrafar a cachaça, né? Então desde 2005 que a gente engarrafa a cachaça cobiçada, mas as construções elas datam de 1892. Nós plantamos cana, produzimos a cachaça e criamos gado. Basicamente essas duas atividades, pecuária e agricultura de cana e produção da cachaça. A cachaça, a cana-de-açúcar, sempre foi tradicionalmente uma atividade geradora de emprego na região. Antigamente existiam as usinas, essas usinas elas deixaram de existir, ficaram ineficientes porque nós temos aqui um limitador para a produção que é o relevo, né? O relevo é muito acidentado, terras altas, né? Sobe e desce, isso limita um pouco a produção, isso faz com que se exija mais o uso da mão de obra. Então essas grandes usinas fecharam. Os engenhos produtores de rapadura, de açúcar mascavo, eles antecederam a época das usinas, eles fecharam também porque as coisas são dinâmicas, né? O mercado muda, a exigência das pessoas, o consumo, então a produção anda atrelada a isso. Ninguém produz para ficar com ele guardado olhando para ele. Produz para vender, para pegar o dinheiro, pagar as pessoas que estão trabalhando, cobrir todos os custos de produção, viver daquilo, né? Então, posterior a esse fechamento das usinas, veio esse desenvolvimento da cachaça, né? As pessoas passaram a dar valor à cachaça. A cachaça passou a ser mais consumida no Brasil, porque originalmente era uma bebida de muito baixo valor agregado, era pouco consumida pelas pessoas. Inicialmente era uma coisa que os escravos e assim as pessoas de mais baixa renda, trabalhadores rurais, depois tal, que consumiam, mas aí foram vendo que ela estava era um bom produto que estava desprezado, né? O brasileiro importava uísque, vodka, rum e deixava de dar valor a um produto nosso, né? Um produto nacional, um produto brasileiro. Então a cachaça passou a ter mais valor, mais procura e isso está fazendo com que essa atividade consiga restaurar esses engenhos antigos. Hoje aqui na Paraíba nós temos vários engenhos aqui na região do Brejo, produzindo cachaça, empregando, gerando renda, né? E restaurando o patrimônio histórico que nós temos que estava abandonado, né? Como a cultura da cana é sazonal, nós exploramos, o engenho ele só produz no verão, na época de verão, né? Porque é quando a cana está no ponto ideal de maturação para ser moída e processada. Nós variamos em torno de 20 funcionários, às vezes um pouco mais na época da safra, um pouco menos na época da entre-safra. Na entre-safra nós fazemos os tratos culturais, né, da cultura, mas aí em torno de 20 famílias trabalham aqui. Isso é o que temos de emprego direto, né? Emprego indireto eu não tenho esse dado para te dar, mas isso é uma coisa que é substancial, né? Porque quando eu adquiri a propriedade não tinha 2, 3 pessoas trabalhando, né? E esse restabelecimento e esse fortalecimento da cultura da cachaça está propiciando isso, né? Fazendo com que volte a ter esse emprego no campo, né? Para manter as pessoas no campo e esse lado social. Nós cultivamos a cana, né? Plantamos a cana. Anualmente a cana é cortada, sempre na época do verão.
Quando a cana é cortada, ela vai para o engenho, é moída. Esse caldo da cana, ele fermenta, é uma fermentação anaeróbica na ausência do oxigênio. E essa fermentação, ela é metabolizada por um fungo. Esse fungo nós chamamos de fermento, né, popularmente, mas isso na verdade é um fungo. Esse fungo faz com que essa fermentação do caldo consuma o açúcar da cana e transforme em álcool. Isso transforma esse caldo da cana num vinho amargo, meio azedo. Esse vinho, depois de processado e zerado esse açúcar, ele passa em torno de 24 horas, 18 a 24 horas. Ele daí vai para o alambique, onde é destilado, e separa-se aí a cachaça da vinhaça, que é o subproduto da cachaça. Esse subproduto nós usamos na fertirrigação para molhar a cana, isso serve como adubo. E aí a cachaça, a partir daí, do alambique, ela é armazenada em barris de madeira e descansam um determinado tempo nesse barril para poder ser engarrafada e comercializada. Hoje, tradicionalmente, os estados que têm mais voltados para essa cultura da cachaça, da produção de cachaça, são Minas Gerais e Paraíba. Minas, como é um estado muito grande, tem uma produção maior, tem uma quantidade maior de marcas, né? Mas o segundo estado é a Paraíba, em tradição, cultura, qualidade da cachaça produzida, né? Então nós temos essa particularidade, sim. Nós temos uma levedura que é nativa da região, nós não trazemos esse fermento de fora, e isso interfere no sabor final da cachaça. Nós temos uma produção pequena, mais voltada basicamente para o mercado interno, então é a região aqui da Paraíba e um pouquinho para Rio Grande do Norte, um pouco para Pernambuco, basicamente esses 3 estados. E eventualmente algumas pessoas que compram para levar para fora, né, assim, para outros estados, mas nosso mercado básico é esse, Paraíba e um pouco Pernambuco e Rio Grande do Norte. Eu estou aqui desde 2005, foi quando eu adquiri a propriedade. Fiquei encantado com essa questão do relevo, da história, né, da vegetação, né, nós estarmos aqui na Paraíba, no Nordeste, numa região historicamente conhecida pela seca, né, e você chega aqui numa região, vê a natureza dessa, com a Mata Atlântica, né, com esse relevo bonito. Isso tudo fez com que eu viesse, assim, depois que eu conheci isso, foi o que decidiu, o fator decisivo para poder investir aqui, comprar a propriedade e me dedicar a isso. Eu acho isso tudo muito bonito, essa parte cultural, essa parte histórica, né, dessa tradição. Então, Serraria tem muito isso. Tem uma região bonita, uma natureza bonita, né, tem história. No programa de hoje, tivemos o prazer de conhecer os encantos de Serraria, seu clima frio e povo acolhedor, seus casarões, engenhos e a cana-de-açúcar que narram a história da Princesa do Brejo. A nossa viagem pelos municípios paraibanos continua. Até o próximo Nossa Paraíba!